boa noite para quem estiver aí, quem estiver chegando. Hoje eu começo uma série, né, pessoal, como eu publiquei nos stories mais cedo, de lives semanais para tirar dúvidas, porque todos os dias tem muitas dúvidas, né, no consultório onde eu atendo os pacientes diariamente, né, em tratamento oncológico. E aí, meninas? Então, todos os dias, né, tem muitas dúvidas. Então, eu pensei como eu poderia estar também contribuindo com outros pacientes mais distantes que também podem estar com essas dúvidas em casa, em que eu, como farmacêutica, atuando em oncologia, posso contribuir também, tirando essas dúvidas. Hoje, na verdade, surgiram várias dúvidas bem diferentes, assim, no tanto de tratamento, como tratamento de sintomas, né, utilização de medicamentos aí para controle de determinados sintomas, como antidepressivos, nos pacientes fazendo bloqueio hormonal. Também muitas dúvidas, o pessoal com relação a medicamentos para controle da dor, né, se causa dependência aí, né, a utilização dos opioides. Então, daqui para frente, o que eu vou fazer? Tentar juntar essas dúvidas semelhantes, né, de assuntos que se assemelham, para poder estar trazendo nas terças-feiras aqui. Então, de repente, numa terça-feira eu vou estar falando sobre controle de dor, alguns medicamentos, como é que a gente faz esse manejo, também trazendo até pessoas de fora para estar conversando também sobre isso. Questão de catéter também me perguntaram, totalmente implantado, o PIC, dúvidas que os pacientes têm, né? E aí eu vou chamar até enfermeiras, colegas parceiras, viu, Paulita? Para estar aqui conversando também, explicando um pouquinho mais o que é esse catéter, como é que coloca, né? Porque isso é comum dos pacientes, principalmente que estão começando ou que, de repente, durante o tratamento tem a necessidade aí de usar um catéter. Então, dúvidas como essa surgiram hoje e eu falei, eu vou fazer esse apanhado e vou estar aí ao longo das terças-feiras fazendo essas lives tira dúvida com os assuntos semelhantes, certo? E aí hoje eu falei, bom, como eu estou trabalhando num projeto novo e eu quero partilhar com vocês, né? Então, falando assim brevemente, quando eu criei aqui o canal, eu falei um pouquinho da minha especialização, quem eu era, né? Mas, assim, a história, como é que foi exatamente a história, como eu cheguei aqui. E eu brinco que eu não escolhi a oncologia, né? Na verdade, a oncologia que me escolheu. Na época eu trabalhava num hospital, então eu fui convidada para fazer farmácia clínica numa clínica de oncologia, né, de um serviço privado. E até então eu não sabia nada de oncologia, né, porque há alguns anos atrás na universidade a gente não ouvia muito pouco, né, sobre oncologia, que também é um assunto que os tratamentos do câncer, os medicamentos, eles a todo momento a gente tem muita novidade, tem que estar também se atualizando, né, com relação a isso aí. Então, eu fui convidada para fazer a farmácia clínica. Eu falei assim, olha, já era uma coisa que eu fazia no hospital e sempre me encantou, né? Que desde a faculdade eu procurava algum tema que eu me interessasse, né? Porque eu não me via numa farmácia comercial, não me via num laboratório. E aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui dentro da farmácia, né? Do curso de farmácia. E aí foi quando eu descobri a farmácia clínica. E aí eu me encantei, me apaixonei e nunca mais saí. E aí esse convite foi feito, eu topei, falei, eu gosto muito desse trabalho, de estar com o paciente, de estar ali cara a cara junto, e eu vou correr atrás, né? E na época aqui na Bahia não tinha especialização, não tinha nada, e meu próprio chefe me incentivou, né? Na época, a fazer fora. Então eu fui fazer no Albert Einstein em São Paulo, e então lá um leque se abriu para mim, né, o mundo da oncologia, e daí então nunca mais eu desisti, só fui crescendo ali dentro e aqui estou eu hoje, né, e acompanhando assim os pacientes durante todos esses anos,
eu entrei na oncologia em 2013, as histórias foram mexendo muito comigo, né? Não tem como, em determinados momentos a gente acaba se envolvendo com os pacientes, né? Alguns se tornaram amigos muito próximos, muito queridos meus. E acaba acontecendo isso com a equipe, né? A gente se envolve de fato. E aí eu comecei a mudar minha vida. Eu falei, nada é por acaso, né? Eu acredito que nada é por acaso. A nossa vida está sempre em transformação e as coisas acontecem, tudo tem um porquê, né? E a oncologia mexia muito comigo, né? Quando eu via as pessoas, a partir do diagnóstico, transformando as suas vidas, né? E melhorando as suas vidas. E se curando, né? De coisas do passado e transformando e tendo aquele momento de desafio, fazendo daquele momento de desafio uma transformação. E daí em diante, eu comecei a pensar, a refletir muito sobre isso. E aí ano passado, né? Com o nascimento do meu segundo filho, e até então eu trabalhava muito, eu me dedicava muito ao meu trabalho, ao ponto até de negligenciar questões pessoais, de relacionamento, enfim, até a minha própria filha, a minha primeira filha, né? De estar mais distante dela, e isso também me incomodava muito. E aí teve um momento que eu pensei, eu falei, poxa, eu acompanho os pacientes, eu oriento os pacientes, né? Eu movimento, eu incentivo eles a mudança, a mudarem de vida, a mudarem para melhor. E o que eu estou fazendo com a minha própria vida, né? E foi daí, então, que eu decidi queimar a minha ponte. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? De uma história de uma guerra, onde um general chinês, ele fazia quando... Ele falava que era para ganhar a guerra, né? E a tropa atravessava a ponte e ia para a ilha onde ia ter a batalha. E o que ele fazia? Ele explodia a ponte. Ele falava, não tem opção de voltar atrás. A opção agora é ganhar a guerra, né? Então, quando você queima a sua ponte, você não se dá a opção de voltar atrás nas suas escolhas, né? Então, foi o que eu fiz ano passado. Então, eu decidi que eu iria trabalhar menos, que eu iria me dedicar mais à minha família, a mim mesma, à minha saúde, né? Eu falei assim, poxa, como é que eu oriento os pacientes e eu não estou seguindo as minhas próprias orientações, né? De qualidade de vida e tudo mais. Então, eu comecei a minha mudança aí ano passado, de fato, né? E esse ano veio aí com a pandemia, muitas coisas, muitos desafios para todos nós, né? Não tem sido um ano fácil para ninguém, em vários aspectos, né? Não só na saúde, mas financeiramente, aumento aí de crises de ansiedade, muito complicado, né? E foi um momento que me fez refletir muito também, assim, o meu papel, qual seria a minha missão, a minha jornada, o que é que eu poderia contribuir. E então, eu retornei aí para a oncologia, mas com uma outra visão e um outro propósito, né? E era o que eu queria dividir, partilhar com vocês hoje. Está em processos de finalização esse primeiro projeto, né? Mas vai sair aí semana que vem, eu vou estar passando para vocês, quem quiser acompanhar. É voltado para pacientes oncológicos, tá certo, pessoal? Quem tiver em tratamento, ou há menos tempo, ou há mais tempo, quem teve um diagnóstico recente. E aí eu chamei esse projeto de Jornada do Autocuidado. Por quê, né? Porque eu entendo que o paciente ele precisa se cuidar primeiro para permitir que outra pessoa cuide de você. Você precisa se cuidar primeiro, você precisa se enxergar como um todo, né? Porque muitas vezes o que acontece no diagnóstico, né? O paciente, às vezes eles relatam isso para mim. Eu já ouvi relatos desse tipo, né? Parece que agora eu me desmembrei em várias partes. E aí tem um médico que cuida do tumor, tem um médico que cuida só do coração, e eu tenho que ir em outro médico, e assim vai. E essas pessoas não conversam entre si para fazer com que a informação ela fique concisa para o paciente, para que o paciente entenda, para que a família participe desse processo, né? Então, trazendo essa proposta, entendendo que o paciente não é uma doença, né? Que é Dona Maria, que é seu João, que é Carol, que é, enfim, que é uma pessoa que tem a história dela de vida, que tem filhos, que de repente tem netos, que tem um trabalho, que tinha uma vida
que estava fluindo até um marco lá, né, que é descobrir que teve o diagnóstico e daí pra frente parece que tudo mudou. Hoje mesmo uma paciente me falou, poxa, Carol, a impressão que eu tive foi que minha vida virou de cabeça para baixo, né? Eu tive que parar meu trabalho, tenho uma filha pequena de 4 anos, enfim. Então histórias como essa chegam todos os dias, né, no consultório. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudar? Né? O que é que eu posso fazer? E eu estou trazendo essa proposta e quero dividir com vocês. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, um amigo, um parente, ou você mesmo está nessa condição, eu te convido para essa jornada. Eu não estou sozinha, tá? Eu sou farmacêutica, como eu falei. Ah, Carol, mas nessa jornada vai estar lá, vai ficar falando de doença? Não, não vamos falar de doença. Né? A doença, o diagnóstico, coisas específicas, você vai precisar conversar com o seu médico, né? De fato, com a sua equipe. Aqui a gente vai tratar de outras questões, né, que eu entendo como prioritária, para daí você partir, né, e seguir a sua jornada, que é a mente, o corpo e o espírito, né? Quando eu falo aqui de espírito, tá? Eu não quero, não defendo nenhuma religião. Eu tenho a minha religião, a minha prática religiosa, respeito todas. Acho importante, e não só acho, como nós temos evidências científicas que comprovam que o paciente que tem uma espiritualidade ou que expressa a sua fé de alguma forma, ele leva o tratamento com outro olhar. Ele enfrenta as dificuldades, os desafios de uma outra forma. Né? A equipe de psicologia, o pessoal, né, sabe disso, fala isso. Então a gente vai incentivar que cada um busque a sua prática, o que mais te completa, né? O que mais aí o que realmente tem a ver, né, com a pessoa. Vai estar comigo a psicóloga Daniela Sampaio, minha amiga, que a gente já teve live aqui, né, falando do câncer de mama e sexualidade. Dani, que também é muito experiente, muito tempo em oncologia, está preparando um material super legal para auxiliar nesse processo. Eu tenho também a nutricionista Rita Costa, que tem um material que elaborou também com todo carinho, onde a gente vai planejar aí, são sugestões, tá, pessoal, de atividades e de práticas para fazer numa semana, onde a gente vai se propor, e eu digo a gente porque eu estou envolvida, as meninas estão envolvidas, a seguir nessa semana, para justamente fazer o quê? Fazer com que vocês, eu digo os pacientes, tirem o foco da doença. Porque é muito comum, principalmente para quem está recebendo um diagnóstico recente ou que tem pouco tempo de tratamento, parece que o foco todo de vida agora é a doença e esquece o resto. Então esquece de parar para refletir, pensar em como é que estão as suas emoções, como é que estão os seus sentimentos, o que está vindo à tona a partir de agora, precisou parar o trabalho, como é que essa pessoa está se sentindo. Como uma paciente que relatou para mim isso, falou, poxa, eu tô sentindo falta do meu trabalho, né? Então, assim, como é que você pode levantar essas questões? Então, a gente vai incentivar que vocês, né, tenham essa consciência e possam criar um movimento a partir daí para fazer isso acontecer, né? E a gente entende que isso precisa ser integral, né? Integrado. Então, vai ter psicóloga, né, junto aí com sugestão de atividade, nutricionista com sugestão de mudança de hábitos, de um cardápiozinho legal, tá? Não é dieta, tá, pessoal? Dieta é uma outra coisa. Inclusive, se você faz o seu tratamento oncológico e tem uma nutricionista te acompanhando, você muito possivelmente tem o seu plano alimentar específico, que é focado no seu momento de vida, de tratamento, né? Aqui a gente vai sugerir coisas que a gente sabe que são práticas, né, saudáveis, para a gente começar a criar justamente esse movimento de se cuidar. E aí eu vou estar envolvida também, né, para incentivar vocês, sugestão de atividades para a gente fazer aí na manhã, vai ter uma surpresinha. Então, algumas coisas, né, eu pensei nesse sentido. Então, essa vai ser a jornada do autocuidado. Depois eu vou passar mais detalhes, né, com as datas, o que você deve esperar para entrar. É gratuito, tá, pessoal? Como eu falei, eu quero ver, né, de que forma eu posso contribuir, se isso
vai contribuir, se os pacientes, né, se vocês aí vão ter esse feedback positivo, ou até de novas ideias, né, de que a gente possa, enquanto equipe integral, poder contribuir nesse aspecto, né. Então eu estou muito empolgada. Eu falei com Dani mais cedo, né, que é uma coisa que eu venho sentindo dentro de mim, né, de poder estar transmitindo isso aí. Então eu estou planejando com muito carinho, né, para vocês. Tá em fase final o material todo que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? E aí eu chamo para fazer essa experiência com a gente de uma semana, para você ver aí como é que você vai ficar, se vai dar para tirar o foco, né? Como eu falei, tirar o foco da doença e passar o foco agora para você, né? Você é o mais importante nesse momento. Como é que tá aí a sua cabeça? Como é que tá o seu corpo? Né? Como é que tá? Tem sintomas, tem dores? A minha parte também com relação à farmácia, tem um material que está sendo elaborado, tá? Com os principais sintomas que a gente vê no tratamento de quimioterapia, tanto oral como venoso, aqueles mais comuns, e como a gente pode agir na prevenção. E também já no iniciozinho. Por quê? Eu entendo e eu sempre trabalhei com prevenção. Porque eu entendo que um paciente bem orientado, ele não só, ele tende, e a gente vê isso na prática, tá, pessoal? Um paciente bem orientado, ele não só desenvolve menos efeitos, né, apresenta menos reações, como assim que ele detecta mais rápido, porque ele está orientado com relação ao tratamento dele, o que é mais comum de acontecer, e a partir dali ele pode estar contactando a equipe que dá um manejo muito mais rápido, assertivo, e evita daquele problema evoluir. Diferente de um paciente que não tem a orientação adequada, onde ele apresenta efeitos e ele não sabe exatamente se aquilo é do tratamento, se aquilo é normal, é esperado, o que é que ele faz, ou se é da evolução da própria doença, e deixa. E quando a equipe, o médico, ele vai tomar lá conhecimento e vai tomar uma ação, já está num grau mais elevado, muitas vezes precisa de auxílio aí de internação hospitalar, redução de dose, suspensão temporária do tratamento para poder tratar aquela condição, aquela reação apresentada, aquele evento. Então, tem todas essas questões. Então, justamente com os meus pacientes, eu já trabalho na prevenção. O paciente vai começar um tratamento, eu já oriento especificamente com relação àquele tratamento, toda a profilaxia, tudo que ele deve fazer já agora. Não é esperar acontecer para fazer, é fazer para prevenir, né? Então eu listei aí os eventos que são mais comuns, porque aí o paciente ele vai poder começar a ver o que ele pode fazer e até ter os insights de que comecei a sentir isso aqui, olha, isso é um sinal de alerta, eu preciso contactar a equipe, eu preciso fazer isso aqui. Então esse material com relação à orientação farmacêutica está sendo elaborado, né? E os demais de suporte aí nutricional, da parte da psicóloga também. Então a gente vai estar integrando toda essa parte para estar dando esse suporte maior para os pacientes. Então divulguem, né, para os conhecidos, para os amigos, para quem está passando por esse processo, que pode ser de ajuda, né? Como eu falei, tendo dúvidas, vocês podem mandar. Como eu falei, eu vou estar fazendo compilados, né, das que eu já recebi agora nesses dias, hoje principalmente, e vou estar fazendo aí os combos para estar passando aqui na live e batendo um papo. E também quem tiver a sua pergunta aqui no momento da live, que eu possa responder, pode colocar aqui, eu vou estar respondendo também. Então o que eu queria, né, passar era isso, essa questão, né, da jornada, desse novo projeto. Eu espero, né, vocês,
tá certo? Nessa jornada, a gente está encerrando um ano, né? Um ano que não foi fácil, para ninguém, né? E aliada a essas questões todas, né? A gente tendo todas essas preocupações e principalmente vendo aí no lado do paciente, isso são muitas questões, né? Todos os dias eu tenho visto muitas demandas com relação aos pacientes nesse sentido, né? Do cuidado mais próximo, desse cuidado integrado entre a equipe, das informações estarem mais redondas, né? Para que o paciente ele tenha mesmo um ganho, né? No tratamento. Então, tudo isso. E eu me lembrei hoje, pensando, elaborando essa live, no que eu falaria, na questão do projeto. E aí eu recordei uma história que aconteceu comigo, na verdade, quando eu comecei lá a atender os pacientes. E eu atendi e sempre eu ia sabendo assim tudo, olhava o prontuário, então todas as informações do tratamento, né, tudo assim da vida do paciente eu dava uma olhada, né, sabia tudo e ia então atender, fazer todo o processo de conciliação medicamentosa, orientação. E aí uma vez eu fui logo no início e aí cheguei, abri, bati no box, na porta, pedi para entrar e dei bom dia. E aí a gente vai no automático, né? E aí eu falei, oi, senhor fulano, tudo bem? E aí na hora ele parou, ficou em silêncio, olhou pra mim, olhou bem pra mim, né? E eu parada lá em pé. E ele falou assim, olha pra mim, você acha que alguém na minha condição pode estar bem? Ali, naquela hora, parece que o chão abriu, eu não tinha lugar de enfiar minha cara, né? Eu não sabia o que eu falava, porque ele me desmontou, né? Desarmei completamente. E dali depois, eu fiz o atendimento, depois, inclusive, ele ficou próximo a mim, né? Eu atendi ele algumas vezes. Ele já estava realmente num estágio bem avançado da doença, mas ali foi o meu primeiro ensinamento. E o que me retornou hoje, né, trazendo aqui essa história, é que muitas vezes a gente, primeiro, que vai no mecânico, né, a gente cumprimenta as pessoas, a gente fala, não necessariamente querendo saber como é que elas estão, né, a gente já fala, e aí fulano, tudo bem? A partir daí, nunca mais eu pergunto tudo bem com ninguém, eu falo como vai, né, quando a paciente entra no meu consultório, como foi hoje que eu acolhi uma paciente. Então, oi fulana, como vai? E aí, às vezes, o paciente senta na minha frente e chora. Chora, porque ele não tá bem. Ele tá passando por N questões, né? Que a gente nem pode imaginar. Então, daquele dia, me deu esse estalo. E eu mudei completamente minha forma de abordar o paciente, de atender os meus pacientes, porque a gente vai no mecânico, muitas vezes a gente enxerga só a doença, a gente não enxerga o paciente, a gente enxerga os medicamentos, a gente enxerga interação, a gente enxerga toxicidade, a gente enxerga tudo, aí os farmacêuticos clínicos vão me entender, mas a gente enxerga todo esse panorama e não enxerga o paciente que está ali na sua frente, que está ali com N demandas, né? Então, foi com esse ensinamento que eu trouxe lá de trás, que eu trago até hoje comigo, com essa visão de que a gente precisa enxergar o todo, a gente precisa olhar e ver um semelhante do nosso lado, né? Uma pessoa que está precisando de ajuda no momento. E enquanto eu, profissional, com a minha experiência, com as minhas informações, com o que eu tenho para passar, como eu posso ajudar, né? Então, essa é a proposta da jornada do autocuidado, juntamente aí com amigas e parceiras, psicóloga, nutricionista, né? Então, é aí que a gente vai partir, tá? Eu espero receber vocês, contar com vocês e vai ser bem legal, vou estar junto também, a gente vai estar fazendo atividades, várias atividades propostas aí durante uma semana, na verdade 5 dias, e aí a gente vai avaliar, ver o feedback de vocês, o que vocês acharam,
o que a gente pode melhorar, o que a gente pode incrementar, mas é justamente tendo essa visão geral. Não vamos ficar focando em doença, como eu falei, o foco vai ser no todo, né, na qualidade de vida, no bem-estar, que isso é o mais importante, né? Então isso é o que a gente precisa ter em primeiro lugar para cuidar do resto, tá certo? Então era isso, gente, meu recadinho. Eu tô com os meus 2 pequenos ali do lado, brincando, fazendo uma zoada danada. Maria Clara de 6 anos e Matheus de 1 ano e 8 meses. Então, eu não posso me estender tanto aqui, mas as próximas lives, como eu falei, serão com perguntas e respostas, tá? De vocês aí. Pacientes podem me mandar com antecedência ou aqui mesmo no nosso bate-papo. Tá certo? Eu espero vocês. Muito obrigada e boa noite.